Programa de hoje, uma mulher de fibra e opinião. A mulher, ela quer a maternidade. Ela é bacharel em ciências sociais, mestre em sociologia e colunista da Gazeta do Povo. Sem contar que bomba nas redes sociais com suas opiniões diretas. O capitalismo, na verdade, funciona. Palmas para Geisiane Freitas! Fala, Geisiane. Geisiane é nossa professora. Sim. Isso. De professora de quê mesmo, Geisiane? Sociais. Não é Uma não profissão, ciências sociais. Ciências sociais. É a nossa Exatamente. professora de ciências sociais. E quem vai fazer a primeira pergunta é o nosso querido Alberto. É você, Alberto? Pode ser. O Alba tá bravo. Não, o Alba tá nervoso. Com Star Wars. Tá. Eu acompanho e eu acho incrível como essa pauta do identitarismo, ela dominou a cultura pop. Não só a cultura pop, a gente vê no esporte também. Até no esporte a gente vê com o esporte feminino, com todo o identitarismo que está acontecendo no esporte total. Eu queria perguntar para a professora o seguinte: da onde vêm esses termos que, por exemplo, a gente vê, eu vejo alguns influenciadores, tanto nacionais quanto internacionais, falam assim: olha, a gente está cansado da história do Salvador Branco. Do Salvador Branco, porque aquele que vai lá e salva a humanidade, que é o herói, ele é branco. E também porque com o Salvador Branco vem o privilégio branco. Da onde vem tudo isso, essa construção, professora? Eles começam fazendo a crítica, na verdade, a todo o processo de colonização. Então, assim, se a gente for pegar o processo inteiro, a gente teria que falar da colonização, explicar os porquês daquilo dali, e aí, a partir daí, explicar o porquê que ele tira. Mas é basicamente o seguinte: eles leem a história do nosso país, tá? Vou falar aqui de Brasil. Eles leem a história do nosso país com o mito do bom selvagem, que é lá aquele mito que a gente aprende na ciência política. Então, os malvadões brancos capitalistas chegaram aqui e encontraram pessoas muito inocentes, muito puras, que foram enganadas e que, por isso, desde aquela época, perpetua-se tanto uma opressão quanto um privilégio, tá? Então, a história começa daí. Que é o Rousseauzão velho de guerra. Exatamente. Porque o Rousseau, ele falava o seguinte: que todo mundo é bonzinho. A gente nasce tudo santo. Isso, é uma a turma, é uma sociedade. santidade. Isso. E aí a sociedade que tá vai te ferrando Corrompe. e vai corrompendo você e você vai se transformando num canalha. Essa é a base do esquerdismo. Isso. O pensamento de Isso. esquerda é basicamente isso. Ele sempre vai pensar que aquela pessoa é uma pessoa que foi corrompida. E aí você vai mudar o que está corrompendo. Uma hora vai ser a economia, então é o capitalista. Uma hora está corrompido porque é branco. Uma hora está corrompido porque é homem. Então sempre é essa lógica de que tenham a inocência. Já as teorias mais à direita, ela parte da premissa de que não, peraí, o cara não tá corrompido coisa nenhuma, ele já tem ali uma gota de egoísmo, ele já tem ali um mau caráter, ele não é tão bonzinho assim como se pinta. Logo, vamos aproveitar isso, essa característica dele, para fazer alguma coisa, para gerar alguma coisa de bom dentro da sociedade. Algumas teorias liberais, por exemplo, vão dizer, vamos aproveitar esse egoísmo, porque aí o cara vai querer vender. Isso. E aí eu tiro vantagem disso. Né? O padeiro, ele não quer que você coma pão, ele quer vender. Então é daí que vem essa história. Então essa é a base. E aí, a partir disso, você começa a fazer uma série de construções. Se você entrar numa escola agora, a criança está aprendendo isso, de que vieram os malvadões e tal. E aí, a partir disso, você começa a criar a teoria que você quiser em cima dessa base. A base é basicamente sempre a mesma e você adiciona as identidades. E aí eles criam essa ideia desse Salvador branco, desse privilégio branco. E a narrativa deles é de que o negro não teria um protagonismo. A abolição no Brasil é muito pintada assim pelo movimento negro contemporâneo, por exemplo. Eles chamam a princesa Isabel, que teve uma participação vital para a abolição. Ela foi extremamente importante, ela não só assinou um papel, e chamam ela de Salvadora Branca. Já chamam justamente com esse sentido pejorativo. E daí você passa a construir isso. Isso é um problema muito grande, a gente acha que não. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu acho que eu já mencionei isso, mas o Rio Grande do Sul aconteceu aquela tragédia terrível. E a gente via artistas falando em rede social, falando publicamente, sem o menor tipo de constrangimento, de maneira totalmente insensível em relação àquele problema. Por quê? Porque eles partem da premissa que ele tem colonos, então eles são brancos. É como se o sofrimento não afetasse a pessoa branca e somente a pessoa negra, ou somente a mulher, ou somente o gay, entende? E o sofrimento, ele é algo que é inerente à vida. Ele não vai te escolher, você é branco,
branco é homem, então você não vai sofrer nunca de nada. Exatamente. Não é isso que acontece. Mas essas narrativas vão se perpetuando e isso fica muito forte, muito enraizado nas pessoas. Isso é muito perigoso, porque eles usam todo o campo cultural. Então, todo o imaginário da população, ele é construído a partir desses conceitos. Então, isso é muito perigoso. Sim. E aí que entra também a questão da cultura pop, né? Os filmes, as séries, eles vão moldando esse imaginário e ficando mais forte. Por exemplo, eu lembro de cabeça que são dois exemplos. O X-Men, a animação, um personagem chega falando da questão dos colonizadores que contaram a mentira branca. E agora no Star Wars a atriz falando, olha, se o branco tá reclamando, a gente tá fazendo o trabalho certo. Então, acho que a questão do entretenimento, ele ajuda a moldar esse imaginário, né? E você estraga duas coisas, né? A Disney, ela tá muito nessa pegada, né? Desde ali do Wakanda e tal, ela conseguiu mudar totalmente o negócio, ela tá muito nessa pegada. E aí você estraga o entretenimento, porque ninguém quer assistir isso, nem a galera que é desse grupinho consome esse tipo de conteúdo. E geralmente o público que consome não tá muito ligado nesse tipo de conteúdo também. Então você atrapalha isso e você começa a construir uma série de imaginários que não tem absolutamente nada a ver. E assim, é engraçado porque você pode explorar essas figuras de outra forma. Dia desses eu mencionei a série Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma série de extremo sucesso no Brasil, e é uma série com o elenco inteiro negro. E a ideia que se tem ali não é de uma mulher vitimista, coitadinha, feminista, ou de um homem negro, assassino e tal. Não, é uma família rica, eles são ricos na série, totalmente estruturada. O humor é justamente o esforço do pai em transformar aquilo de uma família o mais tradicional possível para dar estrutura aos filhos. E isso fez sucesso. Isso dá certo. Então, isso significa que, além de tudo, é uma construção artificial. A demanda do público não é necessariamente essa. Isso é uma demanda de uma militância, de uma elite, tanto financeira quanto intelectual, que quer impor, cima para baixo, agendas. Ele quer ensinar o público dele como é que ele deve pensar, como é que ele deve viver. Ele não quer Tipo a Globo, né? produzir. A Globo gosta pois disso. É, tipo isso. Então, mas você não acha... Porque sempre tem essa discussão aqui. Que era o Star Wars, o cara é gay. Sim. E eles não gostam. Os Star Wars velho não gostam. Tem que ser tudo do jeito que era. E eu tava falando o seguinte, na minha opinião, não é uma agenda. Na minha opinião, o cara precisa faturar. A Disney quer dinheiro. Sim. As empresas Ninguém querem topa, dinheiro. A não Jovem existe Pan quer dinheiro, a Globo quer dinheiro, a Disney quer dinheiro, Hollywood quer dinheiro, eles querem dinheiro. Só que isso aí não vende mais, o Star Wars antigo. Então eles tentam colocar um gay, um negro, para tentar funcionar. Tentar faturar. Mas fatura já. Mas a pergunta entre essa tentativa... Olha lá o gordão. Tá dando Olha lá, o certo? gordão tá nervoso. Mas não tô nervoso, é que você tá falando bobagem. O O que vende é o Star Wars antigo. É a minha opinião. Tá bom, mas a minha opinião é que você tá falando besteira, porque o que vende é o Star Wars antigo. E essas coisas novas, eles estão tentando pegar um público novo e acaba não vendendo. Não vende mais. Não vende o novo, porque essa turma da cultura woke não se interessa por Star Wars. Se interessa por o quê? Pela militância. Só pela militância. O problema não é fazer ou não fazer. O problema é que o que vende da franquia Star Wars são as coisas antigas. Vende pra você que é velho. Mas... Vende a espada pro tá velho. bom, Emílio. Os cara faturaram mais de 3 vezes do que eles compraram com as coisas velhas. Agora, a coisa nova não vende. Mas é uma mudança. Mas você acha que é uma mudança bom, então. ideológica ou é um business, na sua opinião, quando eles estão abraçando essa pauta? Então, quando pega essa diretora, ela quer enfiar a goela abaixo a militância dela, só que não vende. Aí o que acontece daqui a pouco? Mandam ela embora e fala assim: olha o fracasso que você fez pra gente. É isso que acontece. As empresas existem pra mulher... gerar valor pros acionistas. Não tem essa. O cara. Eu não acho que existe uma conspiração. A gente vai perder dinheiro, mas a gente vai agradar. Pra mim não existe. Mas é a única opção possível, Sami, porque não tem sentido. Não faz sentido. Você só querer fracasso. Por isso que o cara, o maior acionista, pulou fora. Mas sabe o que acontece? Deixa a professora falar. Tá bom. Deixa a professora pois falar. Não, professora. Pois não, professora, eu acho que desculpa. são fatos que coexistem. Eu acho que é perfeitamente possível você ter as duas coisas. É evidente que o cara quer dinheiro, ninguém aqui tá trabalhando de graça. Sim. A gente tem conta pra pagar e a gente gosta bastante de dinheiro. Mas você sempre teve, ao longo da história da humanidade, a construção de algum tipo de cultura.
Então, assim, não tem como eu ignorar simplesmente a cultura, porque ao mesmo tempo que ela vai ditar o mercado, ela vai alimentando aquilo, é um sistema realmente que vai se retroalimentando. Não tem como você simplesmente ignorar e falar que não, olha, é o cara que é dinheiro e tal. Até porque, se você pegar, por exemplo, eu acompanhava mais os filmes da Marvel. Se você pegar especificamente esses filmes, depois que eles começaram a colocar aquelas atrizes que são meio chatinhas, que são muito militantes, que são meio... elas não têm o carisma do Capitã negócio Marvel. e tal, você começa a ter uma crise mesmo de mercado. Não vende. Sim. O negócio não vende. Teve um filme aí, eu acho que daquela loirinha lá, a Capitã Marvel, que ele não vendeu. E ainda assim, depois eles fizeram um outro filme com essa menina e mais tal. Então, assim, são fatos que coexistem. É porque eles não estão 100% só focados no lucro, até porque tem um espaço para isso. Ele pode ter prejuízo, ele prevê isso também. E ele consegue continuar alimentando a agenda. Porque isso vem muito forte. Isso não é só na cultura pop. Se você ligar um jornal, tem lá uma agenda. Se você for na escola, tem. Se você for na universidade, tem. Eu tava na livraria aqui do lado. Os livros todos eram títulos feministas ou marxistas. Então, assim, isso é no teu dia a dia, tu vê isso todos os dias, isso vai alimentando muito. Então, assim, a gente tá escaldado, tá? A gente já tá velho, a gente não vai mais cair nessa. Mas você começa a construir a nova geração pautando nessa cultura. Crianças trans. Pois é. Não, quer ver como crianças trans, as universidades americanas apoiando a Palestina, o Hamas. Exatamente. É uma isso. doutrinação dentro da educação. E assim, dentro mas isso é ignorância. Mas é um discurso do professor, Emílio. Não, então, mas o aluno é burro. O aluno é burro, mas ele é jovem. Mas aí é uma questão de burrice. Mas quando você entra na faculdade, você vai confiar em quem? Quem é o inteligente da sala? Eles querem negar a hierarquia, mas a verdade é que não se nega. Quando você entra na universidade, quem você vai ter de espelho, de intelectual, de professor, de quem vai te guiar é o professor, é o diretor, é o reitor. Eu sei porque eu já vim de universidade, eu passei pelo processo. Então, assim, quando é criança, é pior a doutrinação. Isso eu concordo contigo. Porque criança é sim ou não, é branco ou preto. Então, se eu saio ensinando pra ela um bando de relativismo, eu construo isso nela. Isso é verdade. Dentro da universidade, você tem um pouco mais de chance, porque você já é adulto. Tudo bem que você é um jovem adulto, o jovem adulto. Nelson Rodrigues já dizia, né? Tem que acabar. Porque é mesmo meio burraldo. E não é só isso. Quando a gente é mais jovem, nós somos mais rebeldes. Nós queremos revolucionar. Transformar o mundo. Mudar o mundo. Então, aquele discurso vindo de uma pessoa que naquele ambiente é um mestre, é um guia, é muito fácil de se convencer, porque tu já é meio burro mesmo, tu quer revolucionar e aquele cara tá dizendo que é o certo. Então, você começa a construir isso. E o problema não é nem esse, porque assim, eu sei porque eu já estudei universidade. Então, assim, eu já estudei com um cara que é militante, o cara que levanta a bandeira, entendeu? A menina que sai pelada no meio da rua. E eu já fui a pessoa que apoiava aquelas ideias, mas não era militante, mas eu tava fazendo o quê? Eu tava produzindo na academia. É aí que tá o problema. Porque você tá escrevendo artigo acadêmico que vai levar o selo de que aquilo dali é o auge da ciência, e nem sempre é. Então, esse que é o perigo principal dessas academias. Você está colocando artigo em revistas científicas, está produzindo livro que está saindo, e aí depois esse troço sai pautando toda a cultura. É aquilo que eu sempre digo. Há 10 anos nós não ouvíamos racismo estrutural. Há 10 anos o discurso do privilégio do homem, que a mulher era oprimida, era muito menor. Olha como isso está muito mais forte agora. Por quê? Porque ele foi gestado ali na academia. Então, nem sempre o problema é o cara que é o militante hard. Porque dentro da militância você tem as nuances, né? Tem os gradientes. Nem sempre o cara que é o militante hard que é o problema. Quem é que tá pensando isso? Quem é que tá escrevendo isso? Cadê a pauta teórica disso? A gente o tempo inteiro estamos pautados na teoria de alguém que disse. Essa ideia não saiu da nossa cabeça. A gente tá reproduzindo alguma coisa. Então, o perigo das academias é esse. Entendi. Não se pode confiar muito em gente de humanas. São mais vagabundos. São vagabundo, maconheiro. Eu fiz humanas. Eu também. Completa incapacidade. Fazer um cálculo matemático. Porque eu acho que é o seguinte. Eu concordo muito com você. Eu fiz humanas por isso também. Total incapacidade de Fui fazer uma incapaz. conta. O cara que é bom, tipo o Samidana, vai fazer exatas. O cara é um gênio. Os burros. Você vai pra humanas, aí você tem que ser maconheiro pra pegar a menina, que é não sei o quê. Pegar um violão. Você tem que tocar violão, ler Olha que coisa mais linda. Mas aí o que acontece? Só que aí, querido ouvinte, você que é meninão, vão chegar os boletos. Quando começa a chegar os boletos, aí você vai falar, pô, tudo esse dinheiro aqui eu vou pagar pro governo? Sim.
para o governo ajudar os pobres, bolsas. Vai chegar no tempo da declaração do imposto de Isso, renda. aí você fala assim, eu que pago tudo isso. Só que aí vai passar um tempo aí, não é, professor? Passa. Breakzinho? Isso. Breakzinho, a gente continua. Ó, a professora é a Geisiane Freitas. Geisiane. Geisiane Freitas. A Geisiane Freitas, tudo junto. Tá aí na tela para você poder seguir a nossa professora aqui. O livro dela é O Que Não Te Contaram. É só o que não te contaram? Sobre o movimento antirracista. É, que o TP dorme também. O TP deu uma demorada não, ali. O TP dorme, olha lá. Ele tá dormindo. Esse horário agora. ele almoçou. Agora ele já, acordou. Ele demora uns 20, 30 segundos para acordar. O que não te contaram sobre movimento antirracista? Faz o break aí, Reginaldinho. Pão, pão, pão. Não, eu acredito que, assim, claro, as pessoas individualmente têm suas pautas, muitas vezes querem impor suas culturas, mas no final do dia, todo mundo precisa pagar conta, as empresas precisam pagar conta, nenhum investimento. Eu não acredito muito nas teorias de conspiração, assim, que o Jorge Soros quer fazer uma cultura woke, então ele vai lá e fala assim, vou perder bilhões para que as crianças virem trans. Eu não acredito nisso. Pode ser verdade, mas eu não vejo evidências disso. Eu acho que no final do dia... Mas e a cultura, por exemplo, ESG das empresas? É marxismo dentro de uma empresa. Eu acho que... Mas não pegou isso daí. Isso não pegou. Mas não pegou. Não pegou. As empresas, por exemplo, a empresa, o investidor vai olhar resultado. Mas no começo pegou. Não. Então, pegou uma época... Disse que agora, não, porque tinha documentação. Isso. Diminuiu o negócio de diversidade. Sim. Diversidade diminuiu pra caramba nas pautas que existem nas empresas. Outra coisa que acabou é body positive. Eu estava lendo sobre body positive, porque o que acontece? A princípio, os caras que eram mais gordos acreditavam nesses caras que são body positive. Vão lá, os influenciadores. Só que eles perceberam que o influenciador, quando ganha dinheiro, a primeira coisa que faz é querer emagrecer. Sim, faz uma lipo. Faz uma lipo, vai lá, fica toda gostosona. Aí eles falaram, porra, esse filho da mãe me enganou aqui. Eu fiquei mais gordo aceitar ainda. o corpo, Isso, né? para aceitar o corpo. Isso aí acabou também. Então, Não quer acho dizer... que- não, é acabou também. eu Algumas acho. empresas Sabe por quê? podem- Porque a gente tem... Saindo da cultura woke, vamos falar de comportamento humano. Tá. O comportamento humano, o ser humano, ele já vem com a tendência de querer o que é mais confortável. Essa que é a verdade. A gente sempre, independente de ideologia, tá? Não tô falando de direita e esquerda. A gente tem a tendência de querer o mais confortável. Essas ideologias todas, elas confortam o nosso coraçãozinho. Essa que é a verdade. É muito gostoso uma pessoa falar pra você, cara, tu tá pesando 200 quilos, relaxa, te aceita, deixa pra lá. É verdade. Porque você tem que se amar e tal. E não é que você não tenha que se aceitar e se amar. Não é esse o ponto. Mas, cara, tu tá pesando 200, 300 quilos, tu vai morrer. Essa que é a verdade. A pessoa Mas- já sofre com autoestima. Exato, ela já se ela chegou numa condição muito absurda e não consegue sair daqui, não consegue sair de casa e tal, ela já tá mal da cabeça, essa que é a verdade. Então, quando você vem com esses movimentos de certa forma acolhem aquela pessoa e dá aquele gostosinho no coração, aquele quentinho no coração, é confortável. Porque a gente já tem essa tendência. Por isso que essas ideologias se proliferam tão rápido, dão tão certo e pega com o jovem, principalmente. Jovem, é. Porque o cara ainda tá se formando e tal, e é difícil mesmo. Quando ele vem pro lado de cá, vamos colocar, quando ele vem pra uma realidade, a realidade ela é dura, ela é difícil, ela vai virar pra você e falar, não, tu tem que fazer essas mudanças e tal. E aí isso cria o que a gente vai chamar da cultura hedonista dentro do mundo inteiro. A gente tem isso, a gente tem essa cultura materialista, hedonista, da busca incessante pelo prazer. Não é a liberdade de escolher fazer o bem, mas é a liberdade de o tempo inteiro estar buscando alguma coisa que te conforte e que te dê o prazer. Então, assim, que acabou, eu acho já mais radical. Mas a gente tem também esse lado, assim, de pessoas que já conseguiram acordar e falar, opa, peraí, o caminho não é esse. Então, mas por exemplo, as marcas não vão mais investir tanto isso tá nisso. acontecendo. As marcas não estão mais investindo tanto nesse negócio porque sacaram que é não meio... lucra. Que não lucra, não dá, não lacra, não funciona, lucra. não Essa é a funciona. frase, né? Não funciona. Não, eu não acho que a empresa vai... Então a empresa fala, é SG, e ela faz a conta. Sendo SG, quanto que isso vai me dar de retorno? Porque pode ser que alguns clientes, algum mercado fala, olha, SG eu invisto mais. Pode ser. Mas do princípio que ninguém percebe isso, a empresa vai falar, eu vou pagar quantos milhões por causa disso? É resultado. É a mesma coisa falar, não, vamos contratar... as minorias ganham 20% do que ganha um homem hétero cis.
Se fosse verdade isso, você acha que aqui na rádio, em outras empresas, ia só ter minoria, porque custaria 1/5 do valor. Eu acho que as empresas estão de olho em produtividade e sempre estarão, senão o negócio quebra. O negócio quebra. Não acho que alguém, assim, eu vou perder dinheiro para fazer o bem da humanidade. Porque quando você faz isso, você faz via filantropia, você não faz via uma empresa normal. Mas é que você está colocando um ponto só que seria a minoria. Eu acho que o ESG, ele não pegou, ele pega. Porque se entregar, pegou. Muito bem. Estamos de volta aqui para você do rádio na programação da Jovem Pan. Hoje a gente está conversando aqui com a Geisiane Freitas. O Instagram dela é @aGeisianeFreitas. Muito bem. A gente estava falando sobre isso. Eu acho que o grande lance que eles chamam de greenwashing é quando você não entrega o seu selo. Então, assim, as empresas do mercado financeiro, se me engano que você transita também, foram valorizadas pelo ESG, né? Não é só a minoria, a sustentabilidade, tudo. O problema é quando o cara fala que faz isso como um rótulo bonito e no final ele não entrega essa condição. Eu acho que se tiver uma coisa, eu posso jogar o lixo no chão ou reciclar, eu vou reciclar porque não tem por que eu fazer mal. Mas tem certas coisas que para você ser ESG custa muito caro. Um dos exemplos é o orgânico. Vai fazer uma compra mensal orgânico. Aí você fala, tá, eu queria não fazer mal pro meio ambiente, mas eu não vou pagar 3 vezes o valor de um mercado. Ainda mais num país no Brasil, quando a comida já tá cara para as pessoas. Então, acaba essa história aí. Agora tem arroz barato. Eu não sei se tanto... Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de cotas das mulheres dentro de empresa, né? A narrativa feminista de que as mulheres recebem menos em relação ao homem, tendo como crivo único e exclusivo o fato dela ser mulher. A gente sabe que isso é uma mentira, não é assim que funciona. Se você tem um cargo dentro da empresa, você é obrigado a receber o mesmo. Inclusive, isso é em CLT de Getúlio Vargas aqui no Brasil, a gente já sabe disso. Tá, tudo bem. Mas a narrativa não é essa. Há leis que te obrigam a seguir essas cotas. A gente tem leis sobre essas coisas que te obrigam a fazer isso. Então, nem sempre o fato de você não conseguir, na prática, às vezes, toda vez entregar o resultado, significa que, de fato, aquilo dali não vai acontecer e que a narrativa não vai continuar imperando e, mais uma vez, construindo aqueles imaginários todos de que, olha, aquela pessoa é uma pobre coitadinha, ela precisa da ajudinha. Olha, o mundo vai acabar daqui a 5 minutinhos, a gente tem que parar de poluir. Olha, o fulaninho ali é morto a cada 1 segundinho, então vamos ter que ajudar aquele fulaninho. Isso continua acontecendo. Não é que as empresas não estejam interessadas em lucro e tal. Tá, isso continua acontecendo. São fatos realmente que coexistem, porque a cultura ela vai continuar querendo se impor. E essa galera, ela é muito histérica, ela é muito barulhenta. E ela tem todos os meios de comunicação na mão. Então elas conseguem o tempo todo ficar impondo e falando e falando. Se você ficar revelando, inclusive, que as empresas não estão cumprindo, aí elas vão lá e batem em cima e vêm pro processo ficar certo. Por exemplo, aqui... e fazer funcionar. Por exemplo, aqui na rádio tem comentaristas, tem homem, tem mulher, tem minoria, não sei o que lá. A pessoa não... tem um comentarista que ganha mais do que o outro, às vezes porque ele traz mais dinheiro, não tá ligado a isso. Mas sim, eu mas entendo, isso eu concordo com você, é assim que funciona um negócio. Mas quando você fala assim, eles querem atender minorias, porque fazem alarde, aí eles estão fazendo uma função de marketing. Fala assim, tá bom. Esse que é o problema. Mas se funciona o marketing, eles vão continuar fazendo. Se não funciona, como não. business. Mas é isso que pode fazer. Sami, e não é nem só a função do marketing. A função do marketing eu tenho uma folha de papel e eu vou te vender. Então eu vou falar que a folha de papel é a mais maravilhosa possível. Não é só isso que está acontecendo. Não, mas eu posso fazer uma empresa, por exemplo, judeu compra... de comportamento. Não, eu bem, quero eu faço que você empresa... viva de acordo com o que eu acho que é certo para sua família. Mas, por exemplo, eu posso fazer uma empresa e falar, olha, é uma empresa que judeu só contrata judeu. Aí eu monto só judeus e fico fazendo, eu fico falando na comunidade. Talvez para a comunidade judaica isso seja legal e eles fazem, tá tudo certo. Eu tô pegando uma pauta, fazendo uma empresa disso. Então eu acho que vai direcionando. À medida que as pessoas não compram mais essas ideias, não tem mais. Mas você está impondo que a sua empresa... Você não está impondo. Eu posso impor. Uma coisa é o seu público, a sua comunidade. Outra coisa é você virar para mim e falar que eu estou errada porque a minha empresa não tem, sei lá, mulheres, ou porque não tem negros, ou porque não tem nenhum tipo de minoria, porque existe um sistema estrutural, existe uma força coercitiva dentro das instituições da sociedade que faz com que aquela pessoa seja oprimida. Você percebe a diferença de narrativa? Você tem a liberdade para colocar quem você quiser dentro da tua empresa. Você quer pegar só lá os judeus e colocar? Beleza, mas não é isso que está acontecendo. Então, mas você não acha que isso aí, se o público gostar, funciona. Se não gostar, não vira. É que nem Hollywood que eu brigo com eles, porque eu falo o seguinte,
qualquer filme, qualquer livro, qualquer coisa que você vai assistir, a história tem que ser boa. Não adianta forçar a história porque o cara fala, isso aqui não, isso não é verdade, isso é uma mentira, e fala, eu não vou mais assistir, não quero mais assistir isso aí porque a história é ruim. Então o cara, ao invés de ficar com esse... Porque eles estão tentando dinheiro. Esse Disney é dinheiro. Eu sei. Agora, a história é ruim. O cara fala, ninguém tá aceitando Star Wars gay. Porque não funciona. A história foi ruim. Acabou, na outra o cara vai inventar. Então, a história é ruim, mas aí que tá. Não, então, porque a história é ruim. Não é porque é gay ou não é gay, ou então, porque é trans, porque não é. Se a história é boa, é boa. Mas você sabe qual que é um dos fatores que continua acontecendo e eles jogam pra próxima? Uma das justificativas que eles dão é que não é que a história tá ruim, é que você é machista e não teve a desconstrução o suficiente para olhar para aquele filme mas eu sou machista, com amor e com carinho. Não, eu sou machista normal. Eu sou machista normal. Raiz. Não pode, pra eles não pode. Pode. O machista normal, ele paga a conta da... Eu sou normal. De fábrica. Quantos anos na De mídia? fábrica. Paga a conta da mulher, abre a porta do carro, mata barata como ninguém. Sim, descalço. Come ninguém. Descalço. Se possível, descalço. Um pouco de nojo. Nojinho. Nojinho, mas vou lá e mato. Não vou arregar pra uma barata. O que mais que a gente faz? Trocar uma lâmpada. Troca uma lâmpada. Abrir um pote. Abrir um pote de palmito. Abrir um pote de palmito. Normal. Um machista normal faz falta no mundo normal. Eu não acho que isso é machismo, isso é masculinidade, é diferente. Isso é machismo normal. Tóxico. Normal. É Normal. Não é tóxico, tem os caras mais tóxicos, são os caras mais escrotos. Mas o normal tem que ter o normal. Você tá percebendo o que você já reproduz a narrativa dos caras? Isso que você acabou de escrever nada mais é do que um comportamento normal de um homem, certo? O que eles vão dizer pra você? Que você é um machista e que você tem a masculinidade tóxica. Quando, na verdade, o que o movimento feminista, por exemplo, está criticando são os homens que são, de fato, ali escrotos, machistas, misóginos, e que não possuem a masculinidade. Porque se ele possuísse, ele estava protegendo a mulher, mas só porque ele tem a percepção do próprio poder que ele tem nas mãos, a própria força, inclusive física, que ele tem nas mãos. Então, elas sempre estão atacando coisas erradas e, mais uma vez, criando uma série de comportamentos e querendo impor a forma como você vai agir com a sua esposa. Se você vai ou não abrir a porta do carro, se você vai ou não matar a barata. Você não que é a pode. grande questão. Aí você não consumiu o filme porque você achou aquilo um porre, e aquilo dali é só a narrativa. Porque assim, não é uma história interessante pra sentar e assistir. Porque eu não quero, inclusive, nem assistir um filme de direita conservador. Não, eu quero assistir um filme de entretenimento. Eu quero sentar ali e eu quero que você me conte uma boa história. É isso que eu quero. É isso que é o meu objetivo. Isso é um filme. Quando você reconhece que aquilo dali não é uma boa história, e pior, é só um panfleto político, aí a culpa é sua. Perfeito. Porque você não consumiu aquele conteúdo da forma que você deveria consumir, porque você vive sua vida errado, porque seus princípios e valores são errados. E aí, mais uma vez, ele quer impor isso de cima pra baixo pra E você. como que você não diminui causa e pautas? Porque, por exemplo, se a gente falar sobre isso, a gente vai falar de machismo, de feminicídio, que são pautas relevantes, mas no final elas perdem o valor justamente por esse discurso. Como é que você fala e encaixa as pautas para as pessoas que... Pois é. Se a gente for pegar especificamente o movimento feminista, elas estão chamando muita coisa de machismo que na verdade não é, ou de violência que na verdade não é, que é, por exemplo, aí o comportamento que o Emílio mencionou. Perde o valor da causa. Exatamente. Aí quando você tem, de fato, uma mulher que está numa situação vulnerável, que está numa situação de risco de vida, junto com filhos, com criança, mais uma vez, você desensibilizou toda a sociedade, porque é a história do lobo. O lobo tá vindo, o lobo tá vindo, o lobo tá vindo. Quando o lobo realmente vem, as pessoas já estão calejadas daquilo dali e não vão acreditar. Então, mais uma vez, esses movimentos identitários que dizem defender determinada identidade, na verdade, prejudicam essas identidades em primeiro lugar. E aí você já sai ali taxado de alguma coisa. Você sabe que eu vi outro dia, ontem ou hoje, não lembro, algum dia aí, eu vi, gente, não sei se você viu. O quê? É uns caras vestidos de cachorro. A gente mostrou aqui. De cachorro? Não. Na vida? De um ser humano, meio preciso, com uma roupinha de cachorro, e um cara, ele chama ele de pet dele. Tá. E as pessoas saem na rua, você sai tipo um casal,
o cara tá com uma focinheira. E aí ele fala assim, mas o que você é? Ele fala, não, eu sou um pet. Ele fala assim, é meu pet. Ele é meu pet. E ele se sente como pet. Se comporta. Então, mas e daí? O que tá mudando isso? É engraçado. É um fetiche? Não sei, é engraçado. Não é bem assim. Não é bem Você acha que tem que levar a sério esses pets? Não é questão de levar a sério. Esses caras que você acha quando eu chamo a carrocinha. Você não tem que levar a sério, você tem que rir do ridículo. Você concorda? Então. Acontece, a gente corre o risco de ser preso agora se rir do ridículo. Até esse porém aí. Não, isso aí não. Isso aí Tem ninguém. esse pequeno problema. Não, ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar um cara com a Não, aceitava, o cara faz onde ele quis. Mas Mas onde você ele quiser, vai não. dizer que aquilo dali... Mas sabe o que é? Isso aí é bom. Esse ponto é bom que você falou. Que você falou, tá, mas ele é ridículo, você vai rir, não vou levar a sério isso aí. No meu dia a dia não vai mudar em nada. Não é bem assim. Você acha? Não é bem assim. Há um cachorro atrás da criança, como diria a Dilma. A questão... Tem um autor na sociologia. A sociologia tem lá os 3 porquinhos, né? Você entra na sociologia, a primeira coisa que você vai estudar é Marx, Weber e Durkheim. Emile Durkheim é um cara lá francês, que ele é o primeiro cara que vai falar assim, peraí, eu vou separar a sociologia da psicologia e vou provar pra vocês que existem fenômenos sociais, não só fenômenos na cabeça do ser humano. E aí, ele desenha toda a teoria dele e ele vai dizer o seguinte, que a sociedade é como um corpo vivo. Ele vai, na época não tinha outros recursos, então ele faz o tempo todo uma analogia com a biologia. Certo. Por isso que ele fala que a sociedade é um corpo vivo. E nós todos, é uma sociologia funcionalista, né? Então nós todos somos órgãos dentro deste corpo e eu preciso fazer com que esse maquinário funcione como se fosse um relógio. Sim. Se alguma peça do meu relógio não está funcionando, a sociedade abre um estado de anomia, ou seja, ela fica adoentada, porque não tem como você viver isoladamente e não reverberar para o outro alguma coisa e ao mesmo tempo receber. Claro, isso vai ter ali as dimensões de quem você é dentro dessa malha social, de quem você é dentro da sociedade. Então você pode contribuir só com um grãozinho de areia, ou tu pode ser um baita de um cara que é um comunicador e aí tu vai reverberar mais. Sim. Mas sempre vai ter ali esse movimento de... A influência. E de também ser influenciado. Então, quando eu vejo essas coisas completamente bizarras que atingem diretamente a dignidade humana, não é bem assim que vai funcionar de que, olha, ele vai fazer ali, a gente vai rir e vai ficar por isso mesmo. Porque as coisas começam muito pequenininhas e elas vão crescendo. Não, eu acho. E Na tem minha teoria, época, tem os teoria disso há muito tempo. eu sou velho. Sim. Na minha época era Verdade. terrível você usar uma calça jeans. Jeans? Papai falava, Sim. como é que você vai usar uma calça jeans? Não podia usar calça Jeans? Sim. É. Ah, Calça isso é muito jeans. moderno. Era juventude Calça jeans. transviada. Era juventude transviada. Olha só. Exato. Ah, o rock and roll. Não é? Não podia Agora usar tem calça da Você vê, Lee. a calça jeans, os caras gostaram, tá aí calça ali. Agora tem a criança. Olha a viada. calça ali, a calça leves, olha a calça. 501, pô. Aí o que acontece? A calça ali tá aí hoje. Tá adaptado. Quem quiser usa, quem não quiser não usa. Daqui a pouco você tá de Agora, cropped. cachorrinho. Mas Cropped não. Cropped não pegou. Pois é. Não pegou. Não pegou. Deixa eu agradecer a professora. bom, O papo é parabéns, muito viu? bom, mas a gente tem mais convidados. Ó, vou passar o Instagram. Volte aí, hein, professora. Você vem me chamar. dando uma aula aqui pra gente. Vou passar o Instagram dela pra você seguir a nossa professora, a Geisiane Freitas. Ela tem os seguidores aí, tem o livro para você, O que não te contaram sobre o movimento antirracista, que é o livro da nossa professora Geisiane. Obrigado, Geisiane.